Often when we look at end-time events, muitas vezes, quando nós olhamos para eventos do fim dos tempos, dos tempos finais, we go to the Great Controversy. vamos ao grande conflito. And the Great Controversy was written in 1911. E o grande conflito foi escrito em 1911. So, with the Great Controversy, temos o grande conflito, the 1911 version, a versão de 1911. And before that there was another version. E antes disso havia outra versão. And the coding for that is GC 1888. E a versão, a abreviação dele é GC 1988. But before that, mas antes disso, there were some other books. So the one that was before that, mas antes disso, havia outro. Was called the Spirit of Prophecy. É chamado Espírito de Profecia. It was a 4-volume series. É uma série de 4 volumes. So on this particular one, it was 4SP. And this was in 1884. Seria Espírito de Profecia, volume 4, 1884. And before that, e antes dele, there was another series called Spiritual Gifts. Chamado Dons Espirituais. And this was in 1858. Isso foi em 1858. And it was, I think, a 4-volume series as well. Também acredito que foi uma série de 4 volumes. So what Ellen White was doing was she was developing her arguments, her thinking, as you go from 1858 all the way to 1911. Então, Ellen White foi desenvolvendo o pensamento dela de 1858 a 1911. But sometimes in those earlier books, mas às vezes nesses primeiros livros, she says things in a slightly different way. Ela expressa as coisas de uma forma levemente diferente. So I want to focus on some of these end-time events. Eu gostaria de focar em alguns eventos finais. And today we want to look at some of her statements. E hoje vamos olhar algumas coisas que ela diz. From this earlier book, Spiritual Gifts. Daquele livro, Dons Espirituais, daqueles mais antigos. These chapters are relatively short, much shorter than the Great Controversy chapters. Alguém pode colocar o cabo de volta? So, we're going to be looking at spiritual gifts. Vamos olhar para dons espirituais. And you'll notice that these chapters are a lot shorter than the Great Controversy. E uma coisa é que os dons e os capítulos são mais curtos do que no grande conflito. Some of the chapters line up and some of them don't. Alguns capítulos se alinham, outros não. So, we're going to look at chapter 17. Vamos olhar para capítulo 17. 32. Desculpa, 32. Chapter 32. From Spiritual Gifts. 32. Volume 1. It's page 183, paragraph 1. É página 183, parágrafo 1. It's called The Shaking. É chamado a sacudidura. So, or are we reading? I'm just thinking because people want people reading in English. What we'll do is we'll just read in Portuguese, and then when we make comment, we'll go back and forth. Vamos ler
diretamente em português e vamos comentar sobre isso. So if we read the whole chapter, it's not very long. Se a gente lê o capítulo inteiro, não é muito grande. And we're going to go around. Em português? Ok. Talvez nós três podemos traduzir para o português. Tudo bem? Just one paragraph. E eu começo. Page. Page 183. Assim como capítulo 32. Chapter 32. Sacuditura. Eu vi alguns com fé forte e gritos agonizantes, pleiteando com Deus. Seus semblantes eram pálidos, marcados com ansiedade profunda, que expressava sua luta interna. Foram expressadas firmeza e grande seriedade nos seus semblantes e grandes gotas de suor foram crescendo nas suas testas e caíram. De vez em quando, seus rostos foram iluminados, brilharam com a aprovação, com o marco da aprovação de Deus. E então, da mesma forma, o solene e sério expressão tomou conta deles. This is in, I don't have it in Portuguese. No, this is just translated to Russian and Ukrainian. Okay, so what we'll do, we'll just go through the English and paraphrase as we go along. So I assume it was in Portuguese. Nós vamos passar por estes parágrafos em inglês e vamos parafraseá-los. So the title is The Shaking, O título é A Sacudidura. and as we read through this, we're going to see that it's talking about the church. E lendo esse capítulo, vamos ver que se trata da igreja. So the first paragraph that we've read, you read the first paragraph. Yes. It talks about some people having faith and they're pleading with God. Aqui no primeiro parágrafo fala de pessoas que têm fé e eles pleteiam com Deus. And it describes their experience that they're having. Descreve a experiência que eles têm. Go to the second paragraph. No segundo parágrafo, So I'll just read it in the English straight and then we'll comment on it. vamos ler em inglês e logo vamos comentar. Evil angels crowded around them, pressing their darkness upon them to shut out Jesus from their view, that their eyes might be drawn to the darkness that surrounded them, and they distrust God and next murmur against him. Their only safety was in keeping their eyes directed upward. Angels were having the charge over the people of God, and as the poisonous atmosphere from these evil angels was pressed around these anxious ones, the angels which had the charge over them were continually wafting their wings over them to scatter the thick darkness that surrounded them. So these people are having this experience with God, Então essas pessoas têm uma experiência com Deus. and now it says evil angels come around them. Aqui nos informa que de repente vem anjos maus e os rodeiam To shut the view of Jesus from their eyes. para bloquear a vista para Jesus. So they can no longer see Jesus, Então eles já não podem enxergar Jesus, but their only safety is to keep their eyes looking upward. mas sua única segurança é olhar em direção ao céu, ou para cima. It says there are good angels on the ground with them, Diz que havia com eles anjos bons, and these angels, these good angels, are continually
pushing this darkness away from these faithful brethren. E esses anjos bons continuamente estão empurrando essa escuridão para longe deles. So I don't know if anybody has any comments on these two Não sei paragraphs. se alguém tem comentário sobre esses dois parágrafos. It reminds me of another passage that we oftentimes quote, Early writings. early writings, I believe. Yeah, it's you'll see the early writings again has this passage in there, and it's almost identical. Sim, certo. Os primeiros escritos têm uma passagem muito semelhante. Eles têm essa passagem, mas ela é contida bem semelhante. I was going to put early writings up here. Eu ia colocar aqui primeiros escritos também. Early writings, 1882. 1882. And early writings is a compilation of a few books. Primeiros escritos é uma compilação de alguns livros. One of them I think is Experience and Views, and one of them is this Spirit Prophecy book, or no, Spiritual Gifts. This is page number, this is the year. This is the year. These are all the years. E os primeiros escritos do ano 1882. Let me check. I think this is actually in the early writings. Eu até creio que essa passagem se encontra no primeiros escritos. Yeah, it's directly taken from early writings. Early writings is Experience and Views and Spiritual Gifts. It's in early writings. Yeah, it's oh yeah, of course, okay, yeah. You can just read it straight from early writings. The entire paragraph is in there. The entire book. Okay, so we can read. I'll give you the page number for early writings. This is 270, right? Yeah, it begins 269. Okay, It doesn't have chapter numbering, it's just called The Shaking. ok. Em português podemos acompanhar aqui no Primeiros Escritos, na página 269, a sacudidura. Would you be reminding us of that? The reason why I didn't go to early writings is because I wanted to go back to the original book. Yes. So early writings is here, and it's a compilation. Basically. Ok, o Primeiros Escritos entra ali e é uma compilação de escritos. Just one thing I just want to add with early writings. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre os At primeiros least you've got escritos. early writings and you've pulled it up. Se vocês tiverem aqui já aberto os primeiros escritos, The first section is Experience and Views. a primeira seção é. Is it like the first section, you mean? Yeah, the first section is the table of contents and it's called the Experience and Views. Ok. Ok. A primeira parte do. And Experience and Views was a separate body of work. Experience and Views foi volume próprio que foi escrito. Experiências e visões. Experiências e visões. And the next section is called a supplement. E o próximo é chamado de acrescimento. So if you go up a bit, Suplemento. there it is. Oh, yeah. So you've got Experience and Views, which was a work in and of itself, and then there was a supplement. E logo houve acrescimento, né? Depois das experiências e visões. And the only reason I'm making this point, E porque eu quero fazer esse ponto because the first section of the supplement is called an explanation. é que a primeira parte dessa parte acrescentada é chamada uma explanação. The title is obviously self-explanatory. Obviamente o título, uma explicação, né? Ele se explica a si mesmo. Ellen White's made some comments or some statements in Experience and Views. White ela fez alguns comentários, ela fez alguns comentários em experiências e visões. And then why would she have to have this supplement? Então, por que teria que precisar esse acréscimo? To clarify.
to clarify. para esclarecer. There are people who are misunderstanding her statements. Tem pessoas que estão mal entendendo os comentários dela. So that's one issue, they're misunderstanding her statements. And that may not be just because there's a problem with them. What is the other reason why she would have to give clarification or explanation? Não é só porque as pessoas talvez não estejam entendendo bem, mas qual mais seria um motivo que ela tenha que dar explicação ou clarificação sobre as coisas que ela disse? Para ter mais claridade ainda. To share more clarity upon it. Increasing light. I think what happens is that Interessante. in the early days, when she writes her material, there aren't that many people surrounding her. It's essentially just her and her husband. Eu creio que naqueles dias, não tinha muita gente que estava junto com ela enquanto ela escrevia. Então, quem estava basicamente junto com ela era Tiago White. So when she writes something, she thinks, oh, this makes sense, this is straightforward to understand. Quando ela escrevia, né, pensava talvez, olha, isso está bem escrito, está claro, fácil de se entender. And what are people doing? E as pessoas fazem o quê? They're misunderstanding what she's saying. As pessoas começam a entender mal as coisas que ela escreve. And part of that problem is because of her language. E parte desse problema é o linguajar que ela usa. So now she has to go back and explain what she really meant. E agora ela tem que voltar e explicar o que ela realmente estava querendo dizer. So the reason why I'm mentioning that A razão por que eu estou mencionando isso is because if you're keeping up with the things that are happening in our movement, that's exactly what's going on now. se você está na altura acompanhando o que está acontecendo no nosso movimento, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Statements that we make that people misunderstand, we need to go back and clarify. Coisas que fizemos, que dissemos e as pessoas entendem mal, precisamos agora voltar para esclarecê-las. The point I want to make is we're not the only ones who struggle with this. Alan White struggled with this issue as well. She's a prophet. Eu quero fazer o ponto que não é somente nós que estamos lutando com esse problema, mas eu acho também teve que lutar com esse problema nos dias dela, e era profeta, profetisa. And you'll see as her writings develop, E vemos que ao ela desenvolver os escritos, she has a large number of editors who are with her. They're copy editors and they're other editors who actually check all of her work. há grande número de editores que trabalham junto com ela, revisando o trabalho dela. Tudo que ela escreve, cada palavra é revisada. Because by the time you get to the books that are going to be used for public consumption, Porque no tempo, quando chega no tempo em que se usa esses livros para o público mais amplo, you can't get to the place where you have to keep on making retractions or explanations. você chegaria num ponto onde não é mais viável fazer revisões e correções e lançar correções. And I feel we're really stuck today in a difficult position E creio que hoje estamos parados numa posição diferente, because we're at a place and time where we're developing our message, but it's all in the public domain. Estamos num momento onde estamos desenvolvendo a nossa mensagem, mas já estamos num domínio público. And people are misunderstanding the things that we're saying E pessoas entendem mal as coisas que nós dizemos. in the midst of us developing our message. Isso bem no meio do momento que estamos ainda desenvolvendo a mensagem. So I don't know if people have any thoughts on that. Não sei se vocês têm comentários sobre isso. The school is a good example. I think it's a school. People are making questions, and sometimes you run along a line with an idea, but it's nothing official, so to say. A escola é um bom exemplo para isso. Muitas vezes você estuda alguma
assunto e as pessoas começam a comentar, mas na verdade não é nada oficial que está sendo discutido ali. And that worked well for the last maybe 3 or 4 years, but recently it stopped functioning like that. E nos últimos 4 anos isso funcionou bem, mas recentemente isso já não funciona tão bem. And now people are expecting that whoever's teaching has to be teaching the truth, and they view those classes as essentially doctrinal statements. E eles esperam que as pessoas, muitas pessoas esperam que aquilo que está sendo ensinado lá na aula tem que ser uma verdade absoluta, e essas classes, essas aulas têm se tornado como ensino de doutrina. So for me, there seems to be a clear change in the way we communicate and the way we interact with one another in the movement now. There needs to be. There is, Yeah. and it's wrong. Houve uma clara mudança do jeito, da forma como nós interagimos dentro do nosso movimento de repente. So, It's wrong. E isso é errado. yeah, we've developed a wrong culture, Temos desenvolvido uma cultura não boa. and it's connected to this issue of the shaking, in my opinion. E creio que isso esteja ligado a essa sacudidura. Okay, so we were reading from Spiritual Gifts, Volume 1, Estava lendo de Dons Espirituais, volume 1, and I didn't realise that it wasn't in the Portuguese. e não percebemos, não tínhamos dado conta que isso não tem em português, But it's copied in early writing, so it's exactly the same book. mas temos aqui uma cópia dessa mesma parte em primeiros escritos. So we looked at verses paragraphs 1 and 2. Nós olhamos os primeiros 2 parágrafos, So we'll read the rest of the chapter in Portuguese because we've got it now. e vamos ler o restante do capítulo em português, porque agora a gente tem ele disponível. So we're in 270.1. Estamos aqui no 270.1. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus, para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidadosos. Não se opunham às trevas que os odiavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Look around. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportaram esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Puxar? Pode? Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo: escute. Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais,
soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda a música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria, enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo o ser. Olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que ouvira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e a glória do céu. Haviam alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Diminuíram o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados para fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Os anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Essa lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo: olha, minha atenção foi dirigida para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus haviam os despertado e enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão, que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus, e nele confiantes. Vi-os perplexos, a seguir, ouvi-os clamados ardosamente a Deus. Dia e noite não cessava seu clamor. Seja feito, ó Deus, tua vontade. Se for para glorificar teu nome, promove um meio para livramento de teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos odeiam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Essas são todas as palavras que eu posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus, e não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção, pleiteava e lutava ardorosamente por livramento. Logo depois que haviam começado seu ansioso clamor, os anjos, movidos de simpatia, quiseram ir em seu livramento. Mas um anjo alto, imponente, não lhes consentiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber o cálice, devem ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou os céus e terra. Houve forte terremoto. Os edifícios desmoronavam-se de todos os lados. Ouvi então uma triunfante aclamação de vitória, retumbante, melodiosa e límpida. Olhei para a multidão que pouco tempo antes estivera naquela angústia e escravidão. Seu cativeiro havia cessado.
Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belo era então o seu parecer! Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecido, e viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios em redor deles, caíam como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles, até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. E o grupo fiel e provado foi, num momento, num abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. E abriram-se as sepulturas, e os santos saíram revestidos de imortalidade, exclamando: vitória sobre a morte e a sepultura. E juntamente com os santos vivos foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares, enquanto aclamações de júbilo e vitória, profusas e melodiosas, eram proferidas por todo o lábio imortal. Okay. Yeah. Yes. So this passage Essa passagem was from Spiritual Gifts Volume 1, era 1858. do Dons Espirituais, volume 1, de 1858. It's then put into early writings, Logo era colocada para primeiros escritos, which were 1882. que é 1882. So it was first originally put here. Primeiramente foi escrito no Dons Espirituais. Now this whole chapter Esse capítulo Shaking. todo, was actually taken from an article in the Review and Herald. essa partidura, isso foi originalmente eles pegaram ele de um artigo que foi escrito no Review and Herald December 1857. de 1857, no dezembro. Now, in the spiritual gifts, actually in the early writings, it's 11 paragraphs. Nos primeiros escritos são 11 parágrafos. I haven't checked what it is in spiritual gifts, if the chapter pagination is the same. Maybe I Eu didn't check. não verifiquei se no Dons Espirituais é a mesma quantidade ou a mesma divisão feita, In the original one, it's 12 paragraphs. mas no original são 12 parágrafos. So Spiritual gifts also. it's 12. No Dons Espirituais também são 12 parágrafos. So when they went from spiritual gifts to early writing, they reformatted it slightly and they joined 2 paragraphs together. I haven't checked which one they did. No primeiros escritos eles mudaram a formatação e eles juntaram basicamente 2 parágrafos. So I don't know if hopefully you were trying to keep a track of what we were reading. Espero e não sei, mas espero que você estava acompanhando o que nós estávamos lendo. Chapter 1, sorry, not chapter 1, this chapter, Shaking, is covering a long time period. Esse capítulo ele está cobrindo período de tempo extenso. I want to add one more point. In this Review and Herald article, Uma coisa mais sobre esse artigo da Review, it says that this is the vision. é uma visão. It says she was shown this in November the 20th. Lá menciona que ela recebeu essa visão em 20 de novembro. That was December 31. So November 20th, 1857. 1857 ele recebeu a visão e foi publicado em 31 de dezembro. It doesn't give the year, but I'm pretty sure it's the same year when she's writing this. Não nos informa o ano, mas eu tenho quase certeza que tem que ser o mesmo ano. I don't fully understand what connection November 20th has, but it has, because she adds it in to this statement. Eu não tenho certeza qual é o significado disso ter acontecido no 20 de novembro, mas de fato esse fato se encontra no texto, okay? Ela me faz menção disso. So, when you go through this chapter, what did you notice? What did you see? What have you picked up? O que vocês pegaram ou notaram na leitura desse capítulo?
The shake is caused by the witness, the true witness, the testimony of the true witness. So the shake is called by the testimony of the true witness. Essa frigidura é causada pelo testemunho da verdadeira testemunha. When my question, the reason why I think you're not answering is because my question is vague. You don't even know what I'm trying to ask. Minha pergunta é um pouco vaga, ela não é muito precisa. Talvez vocês não sabem o que eu estou querendo ouvir. When we approach a subject, Quando nós abordamos assunto, there's various ways that we can approach it. há várias maneiras como podemos abordar So esse assunto. you'll see in some of the studies that we've done over the last few days, we look at a verse and we spend a lot of time in those words to deconstruct them. Vocês viram nos últimos dias como a gente olhou para versículos e a gente pega um versículo e vai olhando para a estrutura dele e até extrair uma informação. And that's an important skill to develop. E esse é dom, uma habilidade importante a se desenvolver. But another important skill that we develop, and this for me is harder, the second one, Mas uma outra habilidade que temos desenvolvido e ela, na verdade, ela é mais difícil, it's to either read, even if it's just a small paragraph, or in this case the chapter, ler, sendo isso só parágrafo ou capítulo inteiro, como nesse caso, and to take an overview or try and understand the theme of what's behind all of what's written. e entender a grande visão, o assunto, o tema daquilo que está escrito. And that one's not that easy. I don't think it's so easy to do that. E creio que isso não é tão fácil, tão simples de se fazer. Because sometimes we can get lost in all the detail. Porque muitas vezes nós nos perdemos nos detalhes. So an example of that, when we discussed Great Controversy 343 yesterday, Um exemplo disso, quando nós discutimos ontem sobre o grande conflito 343, and Ellen White says something along the lines that the men did not understand their own message in its complete bearing. e Ellen White diz algo do tipo que os homens não entendiam a sua própria mensagem, a mensagem deles em nas suas aplicações. And what you can be led to believe is that each of those men in those various histories made their own separate mistakes. E pode-se acreditar então que esses homens, cada deles, fazia seus próprios erros no tempo deles. But when I say mistakes, obviously their message didn't have mistakes in them, but that's not the point I'm trying to make. Não quero expressar que a mensagem deles continha erros, But if you can try and get that whole point and condense it into a singular thought, mas se você pega esse pensamento todo we saw that e quer comprimir esse pensamento em um só pensamento, each of those dispensations had the same problem. vimos que cada uma dessas dispensações tinha o mesmo problema. It's about the kingdom of glory and the kingdom of grace. Sobre o reino da graça e o reino da glória. So we saw this theme running all the way through. E esse assunto ele percorre tudo essas linhas. And I think if we can, I don't know how you do this, to develop this skill to be able to take an overview and see what the point is. Eu não sei como devo aconselhar para desenvolver essa habilidade de ler e ter uma grande visão daquilo que está sendo expresso, Without getting lost in the details. sem se perder nos detalhes. The reason why, in that particular case, it was useful to do that A razão por que isso foi útil fazer nessa situação is because one thing I didn't do in the study, because we were running out of time, one thing I didn't mention yesterday because we'd run out of Uma time, coisa que eu não mencionei ontem, porque estávamos ficando sem tempo, and my brother asked me the question after the recording stopped, e o
irmão perguntou essa pergunta depois da gravação. He asked, is there some kind of chiastic, like a chiasm between their histories and our history? Será que há alguma estrutura quiasmática entre a história deles e a nossa história? And in fact there is. E de fato, sim, existe. But you can only see it Mas você só a enxerga once you realise that each of those histories, it was an identical problem. só você enxerga quando você se dá conta que em cada uma dessas histórias houve um certo tipo de problema. So this is something, it's a separate thought, but it's connected to the point I want to make here. É um pensamento separado, mas ele está conectado com o ponto que eu quero fazer aqui. The point I want to make O ponto que eu quero fazer is we approach inspiration looking at detail and deconstructing things. é que nós abordamos o espírito de profecia olhando para detalhes, e então a gente começa a desmontar aquilo. And for me, that's an easy one, an easier skill to develop because it's quite systematic. It uses grammar and language. E creio que isso é uma habilidade fácil de se desenvolver, porque você pode utilizar a gramática e a estrutura. But the second one, to step back and try and get an overview of what's happening, isn't that easy. Mas a segunda habilidade de dar um passo para trás e olhar de longe a grande visão, isso não é tão simples de se desenvolver. Because I don't know how to explain it well. Porque não sei como explicar. So an example of this was what we saw yesterday. O exemplo disso foi o que vimos ontem. She speaks about these men Ela fala daqueles homens, in these great reformatory movements. nesses movimentos, nesses grandes movimentos de reforma. So we've got movement 1, movement 2 and movement 3. Temos os três movimentos, 1, 2, 3. This was Moses, Moisés, Christ and Miller. Cristo e Miller. And we said that the problem was between the kingdom of glory and the kingdom of grace. Nós dissemos que o problema era entre o reino da glória e o reino da graça. And then we have our own history. Logo temos a nossa própria história. So this is the movement, I'll just call it the movement and I'll call this the 144,000. Vamos chamar isso aqui movimento e vamos colocar ali 144 mil. So if we got all of these and put them line upon line, Se a gente tem todos eles e coloca eles linha sobre linha, then this would just look like this. isso ficaria dessa forma. And we'd have movement 1, 2 and 3. E temos então movimento 1, 2, 3. And the problem is glory and grace. E o problema é glória e graça. And if you bring our one here, Se a gente colocar o nosso, and this is the movement of the que 144,000, é o movimento dos 144 mil, you'll actually see that our problem você vai ver que o nosso problema is between the kingdom of grace and the kingdom of glory. é também sobre o reino da glória, graça e o reino da glória. So these men were pushing the kingdom of glory, but it was the kingdom of grace. Estes homens estavam trazendo o assunto do reino da glória, mas era o reino da graça. And today there's a struggle because people are pushing the kingdom of grace and we're actually in with the kingdom of glory. E hoje temos uma luta, uma discussão, porque as pessoas estão trazendo essa ideia do reino da graça, mas na verdade está lidando com o reino da glória. So I think, like you were saying, this is a chiasm. Eu creio, assim como você disse ontem, que isso é uma estrutura quiasmática. And the reason why chiasms are really nice E a razão porque estruturas quiasmáticas são realmente legais, são interessantes, because say in this context, é que nesse contexto, if you strip away all the detail, all the arguments that are in our movement, se você tira todos os detalhes, todas as discussões que há no nosso movimento, what we know is that the truth is that we're dealing with the kingdom of glory. É que nós vamos saber que a verdade está lidando com o reino da glória. So we've approached this problem from a thematic
perspective, from a theme. Então vamos, dessa forma, abordarmos o assunto de uma visão virada ao assunto, né? Temática. And now what are people doing now? E as pessoas fazem o que agora? They understand the theme that we're teaching, Eles entendem o assunto que nós ensinamos and they're going where? e eles vão para onde? Into the detail, Vão aos detalhes. and they're going to make the detail, they're going to use the detail to prove what? E eles vão usar os detalhes para provar o quê? Que está errado. That something is wrong. Yes, they're going to use detail now to prove that we're wrong. Eles vão usar os detalhes para mostrar que estamos errados. Now, if you're going to remain at the detail level and argue, fight against, word against word, you just fight at the detail, Então, se você permanecer no nível de detalhe e você começar a ter uma discussão de palavra contra palavra, where will you end up? você vai para onde? You'll end up with two people fighting, Restam duas pessoas discutindo, so these two people are fighting, e essas duas pessoas estão numa discussão, and I'm in the middle, e eu estou no meio, halting between two opinions, lutando aqui, cocheando com duas opiniões, and I say, I can't work out the detail, e eu digo, então, eu não consigo desenvolver o detalhe. so I don't know who's right and who's wrong, because the detail is too complicated. Não sei quem está certo, porque ficou complicado demais. I tell you one thing, my experience, Uma coisa que eu quero lhes contar da minha experiência, when people start going to the detail, as pessoas começam a ir aos detalhes, and they're going to use detail to argue against our message, e eles usam então esses detalhes para argumentar contra a nossa mensagem. when you read those detailed quotes, they're normally quite convincing. Então, se você olha para esses argumentos em detalhe, as coisas que eles citam, na verdade, são bastante convincentes And they're very persuasive. e são persuasivos. And if you're not careful, you can just buy into this and get swept away. E se você não tomar cuidado, você pode facilmente acreditar e você é levado. So it's really useful to be able to step back and say, what is the real issue here? Então, é muito útil dar um passo para trás, olhar e se perguntar qual o assunto aqui, And it's to look at this theme. e olhar para o tema. Once you do that, now you're anchored. Uma vez que você faz isso, você está bem firmado, ancorado. So now you have to look at these detailed statements in a framework. Então você começa a olhar para esses detalhes como num grande padrão, Or a certain perspective. ou de uma certa perspectiva. And sometimes we word it in a way that upsets people. E às vezes você expressa as coisas de uma forma que as pessoas se irritam. We say things like, the framework Dizemos coisas como o padrão directs us on how to understand the detail. nos direciona como desenvolver os detalhes. Now I framed that sentence carefully, but how is it normally spoken? Eu How do we normally say this? tive cuidado ao formular essa frase, mas como que as pessoas geralmente falam? The line is trumps. So you knew where it goes. Yeah, You The said line trumps, the lines trump inspiration. can you? As linhas vencem ou estão acima da inspiração. So when people say this, they use this phrase, the lines control or they beat the inspired statement. Quando as pessoas usam essa expressão que as linhas controlam ou vencem contra os inspirados, I'm saying that's a gross misapplication of what we're teaching. eu diria que isso é uma grosseira mal aplicação do que nós estamos ensinando. We're saying this framework has to direct you on how to understand those detailed statements. Nós dizemos que é necessário entender aquele padrão e isso deve nos guiar em como entender os detalhes. Another example, Outro exemplo. this teaches that this movement at the end
hasn't made any mistakes. Isso aqui nos ensina que no final o movimento não vai ter cometido nenhum erro. People are going to do what? Pessoas vão fazer o quê? Go into the detail Vão entrar nos detalhes and show you over and over again all the mistakes that we've made. e vão mostrar repetidas vezes todos os erros que temos cometido. They'll get videos of Elder Jeff, Eles vão pegar vídeos do Elder Jeff, cut and paste them, vão cortar e colar, where he says, I made mistakes, I made lots of mistakes, I always make mistakes. onde fala coisas como eu já cometi erro e eu já errei aqui e fiz muitos erros. Prophetic keys. They go the first page there. Yes. Chaves proféticas, a primeira página. Then they'll get another one where he says, I'm a prophet, Eles vão pegar outros vídeos onde ele diz eu sou profeta. and they'll get another one that I say, we don't make any mistakes. Aí, então vão pegar outros onde ele diz nós não fazemos nenhum erro. And people are getting disturbed by these things. E as pessoas se incomodam com essas coisas. And I'm saying the issue is a lack of understanding of what we're saying. E eu digo que o problema é uma falta de compreensão com o que nós estamos tratando aqui. I'm not talking about all the details and the learning curve that we go through. Eu não estou falando de todos os detalhes de uma curva de aprendizagem que nós estamos passando. When I say that we don't make mistakes, it's not that point. Quando eu digo que não cometemos erros, não é esse o ponto que eu quero fazer. This movement was created Esse movimento foi criado to usher in the glorious kingdom, the kingdom of glory, not the kingdom of grace. para dar entrada ao reino da glória e não ao reino da graça. And it happens here on earth. Isso acontece aqui na Terra. That's what the theme of this movement is about. Esse é o grande assunto sobre que se trata esse movimento. And if we forget that, we're always going to get sidetracked. E se nós nos esquecemos disso, sempre vamos ser levados a outros caminhos. Okay, coming back to this passage, Então, voltando para essa passagem, I'm saying it covers a large period of time. eu digo que ela cobre período grande de tempo. So you mentioned that it's dealing with this shaking that's caused by the true witness. Remember this? Brother Wesley said the shaking is caused by the message of the true witness. Assim como já foi comentado, essa sacudidura ela é causada pelo verdadeiro testemunho. But I want to look at, you're right, obviously, Você está certo, obviamente, but I want to look at it from a different way, from this overview. mas eu gostaria de olhar para isso de uma visão geral. So, where does the passage start? Onde a passagem começa? What's the dynamics where it begins? Qual a situação, qual a dinâmica onde ela começa? So you mentioned it's the shaking, Você mencionou que é a sacudidura, which is caused by the true witness. que é causada pelo testemunho fiel. So to have a shaking, what must you have conceptually? What must there be to shake? O que você precisa para ter uma sacudidura? Terremoto. Earthquake. Earthquake? 2 groups. I was thinking 2 groups. Dois grupos. You have to have 2 groups. Você precisa de ter dois grupos. So it starts that you've got 2 groups. Então começa D-O-I-S. No. 2 is DOIS. Oh, okay. So, G-R-U-P-O-S. oh, the same, 2 groups. No, Without the no U. O. No U. Yeah. OPS. UPOS. There you go. So it starts off with 2 groups. Começa com dois grupos. And are these 2 groups together or separate? Esses dois grupos estão juntos ou são separados?
So they're together. Os dois grupos estão juntos. Now, in spiritual gifts and early writing, it's called the shaking. Nos dons espirituais e no primeiro escrito é chamado a sacudidura. And in the Review and Herald article, it's called the future. That's the title of it. E no artigo da Review and Herald, o título é o futuro. So there's these two groups, and there's going to be a shaking. Há esses dois grupos e haverá uma sacudidura. What's the purpose of a shaking? O que é o propósito de uma What's the sacudidura? consequences of it? Qual a consequência da Separar. separation? So you've got two groups. Temos dois grupos, We'll do this simply. There's two groups, and then there's a separation. logo há uma separação. S-E-P-A-R-A-C-A-O. With a wave. Yes. C, yes. And the last one is an A-O. AO after that. No, the O is supposed to be an A-O. Oh, AO. Okay. Yes, there you go. And with wave. There you go. So you have two groups, and there's a separation. Então você tem dois grupos e uma separação. And what causes the separation? E o que causa a separação? Testemunho fiel. The true testimony. True testimony or a message. Uma mensagem. So we've got a message here. Temos uma mensagem aqui então. M-E-N-S-A-G-E-M. M-E, just one S? Just sort of M-E-N. Or M-E-N, sorry. S-A-G-E-M. Yes. So there's a message that causes separation. Há uma mensagem que causa separação. Okay, let's go to the last paragraph. Então vamos até o último parágrafo. Oh, before we go to that one, where two groups are together. Então esses dois grupos estão juntos. So there's not a separation at the beginning. Não há uma separação no começo. So that's where it begins. É ali que começa. And let's go to the end. Então vamos agora pro final. It should begin soon. Yeah? So So, we're not going to read it, because we've already read it. já limos isso. Have a quick read of it again. Dei uma breve lida aqui novamente. Tell me what the situation is here. E então me diga o que se trata aqui, qual a situação. The time period or the dynamics or what's going on now. Qual o período de tempo, qual a dinâmica que está acontecendo. So we started off with two groups, no message. Começamos com dois grupos, no message. There wasn't a message because they were together. Não houve mensagem ainda porque eles estavam juntos. It describes the two groups, Descreve os dois grupos, the situation, a situação. and then when we get to the very end, Quando chegamos até o fim, where have we got to now? chegamos aonde aqui? Dois grupos. The second coming. So you've got two groups, Dois grupos, and you've got a segunda vinda, We're now in the second coming. the second coming. segundo advento. Yeah, together. Physically they're together. Because you can see two groups as well. Yes. Você também vê dois grupos que estão juntos. So we begin with two groups. Nós começamos com dois I've grupos got two groups, and it ends with two groups. e também termina com dois grupos. So we can see that. Isso podemos enxergar. So there's a nice structure that we can begin to develop. Então tem uma estrutura bem interessante que podemos desenvolver. So it begins with two groups, and there's not a message, Começa com dois grupos e não há mensagem, because there's a message that's going to come, porque é uma mensagem que virá. and the message that's going to come is going to separate these E groups. essa mensagem que vai vir, então ela separa esses dois grupos. So coming back to the end here, E então, voltando ao fim, we can see two groups. podemos ver dois grupos. What's the time period that we're in? E qual o período de tempo em que nos Wesley said the second advent. o Wesley disse no segundo advento. Anybody, any other thoughts? Do you agree with that, or do you have a different? Mais alguém concorda com esse
esse tempo, o que acontece. Talking about the resurrection, and so it looks like that it's the second advent. A ressurreição, então, sim, parece ser o segundo advento. So you mentioned about an earthquake. Você mencionou terremoto. When I said what causes a separation, and you said an earthquake causes a separation. Eu perguntei que causa uma separação. Você respondeu basicamente um terremoto. And the brother Bertie said it was a message. Mas o irmão aqui disse que é uma mensagem. But if we keep that idea, Mas se a gente mantém essa ideia, you've got an earthquake here, temos aqui um terremoto, Terremoto. but this earthquake is not, it's not a literal earthquake, it's this message. Esse terremoto não é um terremoto literal, mas ele é uma mensagem. And this message is going to cause the two groups to be divided. E essa mensagem causa que os dois grupos sejam separados. What do you see in the last paragraph? O que você pensa sobre esse último parágrafo? Second sentence. Segunda frase. Earthquake. So you see this earthquake there again. Aqui temos novamente um terremoto. And what will this earthquake do? E esse terremoto vai fazer o quê? Just by logic, even you could, I'm not saying even to read it, Só usando a lógica, vocês precisam nem ler. it's going to cause a separation between the two groups. Vai causar uma separação entre os dois grupos. Yeah? So, back here, this earthquake, Ali atrás, um terremoto. we've all picked up, it says the voice of God, talks about the resurrection, Fala aqui da voz de Deus, fala da ressurreição. and now he's talking about this earthquake. So what period of time is this? Então logo fala de um terremoto. Qual período de tempo? Seventh plague. So this is the period of the plagues. Esse é o período das pragas. So we'll put the 7 plagues here. Vamos colocar as 7 pragas ali. A-G-A-S. So we're in the time of the 7 plagues, which is the resurrection, which is the second advent. Estamos aqui no tempo das 7 pragas, que é o tempo da ressurreição e da segunda. So you see 2 groups here who are Depois going de dois grupos to be separated by a message, which is symbolized by this earthquake. que serão separados por uma mensagem que é simbolizada aqui por um terremoto. We haven't proven that a message is an earthquake, but we're just going with that concept. I'm happy to do that. Não temos provado que mensagem é um terremoto e vice-versa, mas vamos com esse conceito aqui. Is that how you thought when you said earthquake? When you Assim como você estava pensando, é simbólico, certo? so we didn't prove it, but I'm happy with that. A gente não provou, mas estou bem com essa aplicação. So at the end, you've got 2 groups, Então no final temos 2 grupos and you can see this earthquake here as well. e mais uma vez vemos aqui esse terremoto. The earthquake is a symbol, or encapsulates the whole of the 7 plagues. E o terremoto ele é um símbolo, ele engloba as 7 pragas. And the plagues are going to be targeted only at one group. E as pragas vão se direcionar apenas a grupo. So you see, conceptually, the plagues separate the 2 groups. Então, conceitualmente, esse terremoto separa 2 grupos. So As pragas. As pragas separam esses 2 grupos. So it's called the shaking, the future. Causou, então, uma sacudidura no futuro. This whole chapter, Então, esse capítulo todo, how could we conceptualize this thing? como poderíamos, What theme could we give to it? qual tema podemos dar a esse capítulo? You've got 2 groups who are joined together, 2 grupos que são unidos and then by the time you get to the end, e chegando ao fim, you're got to the 7 plagues, the second advent, and there's this separation, and the controversy is finished. você tem as 7 pragas,
né? A segunda vinda de Cristo e essa separação e esse assunto se encerra. I think there are many different answers. Certamente há várias respostas. Everlasting gospel. I was thinking, for sure it must be everlasting gospel. That must be one theme here. Evangelho eterno, com certeza é umas respostas que eles podem dar. Isso é um assunto aqui. The wheat and the tares. You've got the wheat and the tares. Aqui o trigo e o joio. I was also thinking about the great controversy. Também estava pensando no grande conflito. So it's an overview of the great controversy, how it works. Uma grande visão do grande conflito, como ele funciona. It's an overview of the everlasting gospel. É uma grande visão do Evangelho eterno. Any other thoughts? Outros pensamentos? Now, when I say we could really look at this chapter in a bit more detail, Quando eu digo que poderíamos olhar para esse capítulo em mais detalhe, what I mean by that is not looking at the details, but looking at the sequencing. eu não me refiro aqui aos detalhes no texto, mas eu mais me refiro à sequência. So, I don't know if you're looking or you picked it up before. Não sei se vocês repararam ou vocês já olharam para isso antes. We start off here and we end up with the plagues. A gente começa aqui e termina com pragas. What history would you put in the middle? Que história você colocaria no meio? Daniel 12:1. Daniel 12:1. Okay. Sunday law. Okay, so which one are you going to go with? Because Daniel chapter 1 will be a spiritual application. I'm talking about what she's saying. Me refiro ao que ela está falando aqui. Você diria com qual? So you're saying, He said Daniel 12:1. oh, 12:1. Oh, yeah. Oh, sorry, Daniel 12:1. Okay, sorry, I thought you said Daniel 1. I missed the 12. Daniel 12:1. Daniel Sorry. 12:1. Okay, so Daniel 12:1 would be here, Daniel 12:1 seria ali no final. and then you said Sunday law. Sunday law. Então você disse decreto dominical, DD. So I'm saying what we could do is O que eu digo que podemos fazer we é, could go back into this article a gente pode voltar para esse artigo, and we could break it down in certain a sections, gente pode dividir em seções, and then what we do is we'd say paragraph, I don't know, maybe like 1 to 4, 4 to 8, 5 to 8, and then 9 to 11. We could do something like that. We could break it down. a gente podia dividir esse capítulo, esse texto todo para, por exemplo, 1 a 4, 5 a 8, 9 a 11, por exemplo. And as soon as you start breaking it down, E uma vez que você começa a dividir, then we're starting to do what? então começamos a fazer o quê? We're starting to put it on a line. Nós colocamos ele numa linha. You can already see that that's what's happening. E você já pode ver que isso já está ficando visível aqui. Because you've quoted Daniel 12:1. Porque você citou Daniel 12:1. We know that Isso sabemos because of this last paragraph. por causa desse último parágrafo. And then this would be the second advent. Então aqui teríamos o segundo advento. And we call this what? E isso chamamos de quê? The binding of. O atamento. So now you've got the binding of, you know that this chapter has to be a reform line. Então, conhecendo agora esse capítulo, você sabe que isso tem que ser uma linha de reforma. So this is what the idea that I was trying to say is to step back and look at an overview. A isso que me refiro quando eu falo de uma grande visão desse capítulo. And often it's not that easy to do that. Muitas vezes não é tão simples fazer isso. That's why I think people get into problems when they look in the detail. Eu acho que é por isso que as pessoas se metem em problemas quando eles começam a olhar para os detalhes. So we're not going to discuss this, but I want to give an example. Não vamos discutir sobre isso, mas eu quero dar um exemplo.
Now, I think we all know Eu creio que todos sabem, in Isaiah chapter 6, em Isaías capítulo 6, over the last 3 years there's been an argument or a discussion. houve uma discussão sobre esse texto nos últimos 3 anos. So if you know what I'm talking about, then you'll be able to give the answer. If you don't, then Se você sabe o que eu estou falando, você vai saber a resposta, senão não tem problema. what's the problem with Isaiah 6? Qual o problema com Isaías 6? If it's in the binding of or in 9/11. Se isso ocorre no atamento ou em 11 de setembro. So Isaiah 6, the problem is, at one level it looks like 9/11, Isaías 6 tem um problema que, por um nível, isso se parece com 11 de setembro. and at one level it looks like midnight. Em outro nível, isso parece com meia-noite. And what are people doing? E as pessoas fazem o quê? They're getting detailed prophecy quotes, Eles pegam detalhes, ou seja, textos do Espírito de profecia, to try and prove their point. para provar o ponto deles. And what you'll see E o que você vai ver by the people who push this issue, nas pessoas que estão trazendo esse assunto, there's been a gradual shift from 9/11 to midnight in that chapter. que houve uma Mudança gradual. mudança gradual de 11 de setembro para meia-noite. Because when chapter 6 was first, I'll say understood or first interrogated, it was all about 9/11. Porque quando pela primeira vez se abordou o Isaías 6, era tudo sobre 11 de setembro. And then when we started looking at Daniel 10, E quando nós começamos a olhar para Daniel 10, people began to shift their position and say, maybe this is midnight. as pessoas começaram a mudar suas posições e falar, talvez isso seja sobre meia-noite. And then they started going into the detailed SOP quotes to prove that it was midnight. Então logo eles foram para os textos do Espírito de profecia para provar em detalhe que para defender sua posição. Now, I'm not saying that the conclusion is wrong, that's not the point I'm making. Eu estou dizendo aqui que a conclusão é errada, não é esse o ponto que eu quero fazer. But what I'm saying is the approach isn't correct. Mas o que eu digo é que a abordagem não é correta. What we should be doing O que nós deveríamos is fazer looking at Isaiah 6 as a story or a theme, é olhar para Isaías 6 como uma história ou como um tema. and then the structure would anchor us. E logo a estrutura nos deixa ancorado. And then we would go to the details and see how to apply them. E logo vamos para os detalhes e vamos ver como encaixar, como aplicá-los. If you don't do it that way, Se você não faz dessa forma, you can basically get a story or a line to say anything to you, to teach you anything. se você não fizer assim, você pode pegar uma história e ela pode te ensinar qualquer coisa. And I think Isaiah 6 needs a lot more work. E eu creio que Isaías 6 exige muito mais trabalho. So when we come to this passage here, Então, quando nós vamos para essa passagem, esse texto, you can see that once you begin to step back and see what the theme of this paragraph, uma vez que você dá um passo para trás e olha e se pergunta qual o assunto, o tema desse parágrafo, very quickly you see that this one chapter, desse capítulo, você vê rapidamente que esse capítulo, whose title is quite deceptive, the shaking or the future, deceptive, it doesn't give you, o título, ele engana um pouco, né? A sacudidura, is actually talking about what? que esse capítulo fala, na verdade, sobre o quê? A pre-Sunday law experience, Uma experiência antes do decreto dominical, going into the Sunday law, entrando ao decreto dominical and then the plagues. e logo as pragas. The reason we get confused, A razão pela qual nos confundimos, because when we spoke, I put the word message and my brother put the word earthquake. eu coloquei ali a palavra mensagem, e meu irmão sugeriu a palavra terremoto, But you said the true witness. mas você disse o verdadeiro testemunho, o testemunho fiel. And often when we speak about this true witness, E quando falamos do testemunho fiel, what
What history or what idea does it bring to your mind? What's the discussion when I say there was a shaking in Adventism about all over the true witness? What is this true witness? Quando falamos desse testemunho fiel, isso o que significa para nós, para o Adventismo, não? What I should have done is not discuss this. We should have actually discussed what is the true witness first, to see what our ideas of it were. Because we're backwards. Deveríamos ter começado a se perguntar o que é esse testemunho fiel, como entendemos ele. The angel of Revelation 18. So you say the true witness was the angel of Revelation 18. Então você diz que o testemunho fiel é o anjo de Apocalipse 18. Use the message to Laodicea. Most people use that one. They give it's the message to Laodicea. A maioria das pessoas responde assim, o anjo que dá a mensagem a Laodiceia, Which is Revelation 18. que é Apocalipse 18. So what is the message to Laodicea? Então qual é a mensagem a Laodiceia? Did I give you the message? Not the detail, just the concept. What Laodicea's got a problem. So what message do we need to give to them? Laodiceia tem um problema, qual é a mensagem que a gente dá para eles? Gospel. The gospel, like you're lost, you need to be saved. É o evangelho, você está perdida, você precisa ser salvo. And these people are going to resist. E as pessoas vão resistir. Why will they resist? Por que eles resistem? They don't think they're lost. Because they say there's no problem with us. Porque eles não veem o problema, eles dizem que está tudo bem conosco. And then when they resist this message, E quando eles resistem a essa this mensagem, gospel message, essa mensagem de what does evangelho, it produce? o que isso produz? A shaking. Produces Uma a shaking. sacudidura. Which is why she calls it the shaking. É por isso que é chamada sacudidura. So, if you look at the chapter, is it really conceptually about that? Então, se você olha para o capítulo, realmente é sobre isso? O conceito é sobre isso? I would suggest no. Eu diria que não. It's about the Sunday law. É sobre o decreto dominical. So, even if you just took the theme, Mesmo se você pegar só o assunto, there's two groups here, pre-Sunday law. temos dois grupos aqui, antes do decreto dominical. We'll call it pre-Sunday law. Vamos chamar isso de pré, P-R-E with an accent. So we've got a pre-Sunday law experience, then the Sunday law, Uma experiência pré-decreto dominical, Then the binding law. e logo o atamento. so I would say Eu diria, the thing that causes this shaking a coisa que causa a sacudidura is the Sunday law message. é a mensagem sobre o decreto dominical. It's the Sunday law message that she's really talking about here. Ela está falando aqui, na verdade, sobre a mensagem do decreto dominical. The reason why it's useful to draw it like this A razão porque isto é útil de ilustrar isso dessa forma is because when we say the message to Laodicea, the true witness, when we say, when we use that phrase, quando usamos essa expressão de a mensagem para Laodiceia, o testemunho fiel, and we call it the gospel, a gente chama isso de evangelho, or this message to Laodicea, a mensagem para Laodiceia. what's the phrase that they use for that nowadays? Qual a frase que se usa ultimamente para isso? I would say they either use a phrase that says it's the 1888 message, or justification by faith. Eu diria que isso se expressa com as palavras a mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé, Basically, we need to be reconverted. ou basicamente que nós precisamos ser convertidos novamente. But really, it's all about the Sunday law. Mas na verdade é tudo sobre o decreto dominical. So, if we're going to talk about this true witness message to Laodiceans, Então, se a gente for falar sobre essa mensagem do testemunho fiel para os laodiceanos, so we've got the message to Laodicea is
Justification by faith. Can I do that? Is that right? Justification by faith. Just put JF. So we've got the message is justification by A faith. mensagem é justificação pela fé. The 1888 message, Mensagem de 1888. Wagner and Jones. Wagner e Jones. What's that all connected to? Isso é conectado a quê? Tudo isso. It's connected to the Sunday law message. Tudo está ligado à mensagem do decreto dominical. And what people have now done, E as pessoas, o que elas têm feito agora, they've got this message eles têm essa mensagem and they've separated it e têm separado ela from a prophetic message. da mensagem profética. And where do we see that? What do we see now? Where do we see that? E onde nós vemos isso? When you think about the generations, Quando pensamos nas gerações, which generation is that? qual Which is geração the isso separation acontece? word? Essa separação acontece em qual geração? The third. I think the third. I think it's the second, in 1919. Na segunda geração, 1919, Is that right? No, you're right, third, you're right, yeah. você estava It's the third. certo, é No, a that's terceira. 1919, yeah. Is that right? 1919, correto? Prescott, Prescott. where he That's where it has, starts. where he has the doctrine of Christ and he separates the É aqui onde temos Prescott separando a doutrina de Cristo, não da profecia. And this is why you mentioned Revelation 18, É por isso que você mencionou Apocalipse 18. because Revelation 18 is going to be the passage that connects these two things together. Porque Apocalipse 18 conecta essas duas coisas. So one of the hallmarks to know that, what is a hallmark? Do you use the word hallmark? No. It's a big mark, a big waymark. No, it's a hallmark is when you get a piece of jewelry, you stamp it with a mark, Yes. and it's the evidence that this is the pure, genuine article. Ok. Selo. Selo de. Tem uma. The seal, we call it the seal, the evidence. Just use the word evidence. Qualidade e quality seal também. The evidence that we know that this message is true. Marca registrada. A marca registrada. Autenticidade, marca de autenticidade. É como um selo que prova o real valor ou a autenticidade de uma coisa. Is that what we're doing is bringing back this prophetic message with this experience and bringing them together. Então prova que isso para essa mensagem é que nós estamos pegando a mensagem profética e estamos trazendo ela de volta e juntando essas duas mensagens. And I'm saying Ellen White does it in this one chapter, E eu digo que Ellen White faz isso nesse só capítulo, if you read carefully. se você ler com cuidado. And when I mean read carefully, I don't mean the detail, I'm saying just get the overview. E quando eu digo ler com cuidado, não me refiro aos detalhes, mas à grande visão. So the framework is a pre-Sunday law going into Sunday law, going into the 7 plagues. O padrão aqui é uma experiência pré-decreto dominical, logo o decreto dominical e que entra para as 7 pragas. And in connection with this specific history, E em conexão com essa história específica, she's going to talk about the message of the true witness. ela vai falar da mensagem do testemunho fiel. And we can prove that it's the 1888 message Podemos provar que é a mensagem de 1888, because they've got the same dynamic in that history. porque eles têm a mesma dinâmica naquela história. And so now you know why she calls it the future. E agora entendemos por que ela se refere aqui no título como Because this is not futuro, her generation. porque não a geração dela. So this must be the final generation. Então isso tem que ser a última geração. So you've got the final generation where you've got 2 groups. Então você tem a última geração, 2 grupos, You've got this shaking, você tem uma sacudidura, and the shaking message is the Sunday law message. e a mensagem da sacudidura é a mensagem do decreto dominical. Connected to that, it's this justification by faith message, E ligado a ela tem essa mensagem sobre justificação pela fé. and it all ends in the binding of. E tudo termina no atamento. So as we go through this chapter, E ao passarmos por esse capítulo, we're going to look at it in a little bit more detail, break the verses down, vamos paragraphs, para ele em mais detalhe. Anotem os parágrafos, see where to place it,
E vamos reparar onde localizar esses parágrafos. And what I want us to remember E eu quero que vocês lembrem, when we approach the spirit of prophecy or the Bible, nós abordamos o espírito de profecia ou a Bíblia, is to always try and take an overview first. é sempre manter uma grande visão, Because this line here is not the line of the priests. primeiramente. Porque essa linha não é a linha dos sacerdotes, But often, because of the way we approach it, we say, oh, this must be the priest talking about us. porque muitas vezes você lê e chega e fala, isso aqui tem que ser a linha dos sacerdotes, isso é então sobre nós. There's some message in the movement today which is causing a shaking. Há uma mensagem hoje no movimento que está causando uma sacudidura, All of that type of thinking e todo esse tipo de pensar is making application of this chapter. está fazendo uma aplicação desse capítulo. And before you make the application, E antes de fazer a aplicação, you have to get the original straight. você precisa consertar o original. So let's meditate upon that. Vamos meditar sobre isso. Let's pray.